Querido, abre comigo sua Bíblia em Marcos, no capítulo 8. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 1. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não se tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias já estão comigo e não tenho o que comer. Se os deixar ir de jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu, e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-no diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante deles. E comeram, e saciaram-se dos pedaços que sobraram. Levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e os despediu. Entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará um sinal algum. E deixando-os, voltou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão no barco, e não tinham consigo, senão um pão apenas. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles perguntavam entre si, dizendo: É porque nós não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse: Por que vocês arrazoais que não têm pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos não vedes, e tendo ouvides não ouvis? Não vos lembrais quando parti 5 pães entre 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços sobraram? Eles disseram: 12 cestos. E agora eu parti 7 pães entre 4.000. Quantos cestos cheios de pedaços sobraram? E eles disseram: 7. E ele disse: Como vocês não entenderam ainda? Então Jesus está pregando de novo para o povo. E ele acaba de pregar e fala: Olha, esse povo está com fome, a gente não pode deixar eles embora desse jeito. Eles vão desmaiar pelo caminho. E apesar dele já ter feito isso uma vez lá atrás, já ter multiplicado pão, já ter saciado a fome, os discípulos de novo, incrédulos, viram para ele e falam: Mas o que a gente vai fazer? Como é que vai alimentar tanta gente? Aí Jesus mais uma vez... O texto não narra, mas Jesus fala: Vê aí quanto pão tem. Eles juntam o que eles encontram. Fala: Tem 7 pães. E pão não era o pãozinho francês que a gente conhece. Era um pão grande. Tem 7 pães e alguns peixes. Eles partem. Todo mundo come. E sobram 7 cestos para eles carregarem embora. Só que os discípulos não levam esses cestos para os barcos. Eles distribuem esses cestos. Os fariseus chegam e começam a pedir para Jesus provar que ele era Jesus. Faz um sinal para a gente. E Jesus diz que não vai provar nada, que o sinal seria só o sinal do profeta, enfim, que Jesus ia morrer e ressuscitar. E Jesus entra no barco. E quando ele entra no barco, ele fala assim para eles: Cuidado vocês aqui também com o fermento dos fariseus. E em Mateus a Bíblia fala que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Ou seja, é o que entra no homem e como o fermento faz com que o homem fique inchado. O homem começa a produzir em si mesmo suas razões e motivações para mentir, para ser o que ele é. Ele fala: Cuidado vocês também com o fermento. Aí um olha para o outro e fala: Por que ele está falando isso? Será que é porque a gente não esqueceu de trazer pão? Porque eles tinham um pão no barco, a Bíblia fala. Aí Jesus vira para eles, e é como se Jesus falasse: Eu não ia nem tocar no assunto. Mas já que vocês vieram falar do pão, Jesus fala assim: Vocês não perceberam o que está acontecendo? Ele fala da primeira vez que a gente multiplicou e deu de comer para as pessoas. Quantas pessoas eram? Eles falam: 5.000 pessoas. Quantos pães a gente tinha para multiplicar? Eles falam: 5. E quantos cestos sobraram? 12. Então Jesus fala: Olha, a gente tinha só 5 pães, alimentou 5.000 pessoas e sobrou 12 cestos. E agora, quantas pessoas eram? 4.000, ou seja, 1.000 a menos. Quantos pães a gente tinha? Eles falam: 7. Tinha mais pães para alimentar menos pessoas. Ele fala: E quantos cestos sobraram? Eles falam: 7. Ele fala: Vocês não perceberam ainda
Ele está dizendo, vocês estão me dizendo que vocês não entenderam o que aconteceu ainda? Está dizendo, sabe o que aconteceu? Quando eles entram no barco, a Bíblia fala assim, e eles não tinham levado o pão, senão um. Eles tinham um pão escondido no barco. Então aquela hora que Jesus falou assim, vamos alimentar o povo, procura os pães. Alguns deles se juntaram, sabiam que tinham um pão guardado, e falaram, fica quieto, larga esse pão lá, porque vai que não dá certo, a gente tem o nosso garantido aqui no barco. Você acha que eles esqueceram? A gente esqueceu que tinha um pão. Eles saíram pegando de todo mundo. Jesus deu um jeito de saciar todo mundo com o pão de todos. Mas 5 dos apóstolos guardaram um pão lá. E Jesus saciou todo mundo. Só que dessa vez não sobraram 12. Não sobrou um cesto para cada apóstolo. Sobrou só 7. E por isso que eu entendo que 5 estavam envolvidos nessa história. E Jesus fala, vocês tomem cuidado, para não começarem a agir de forma hipócrita como os fariseus. Ou seja, cuidado para não estarem andando junto comigo e no meio de pessoas que estão colocando a sua vida, arriscando a sua própria vida para saciar a fome dos outros, enquanto você guarda o seu. Porque Deus não vai deixar de saciar os outros porque você está guardando o seu. Ele continua alimentando. As pessoas recebem. O problema é que a multiplicação não ocorre para 5 daqueles. Ou seja, a igreja vai cumprir o que ela tem para cumprir. A igreja vai saciar a fome de quem tem para saciar. A igreja vai botar mais criança na escola na África. A igreja vai fazer, porque o Senhor não vai deixar de multiplicar daquilo que foi colocado na mão dele. O resultado não é a falta de comida para aqueles que tinham que comer lá na frente. O resultado é a falta de multiplicação para os apóstolos. E Jesus está falando, cuidado, porque vocês estão começando a se comportar como fariseus. Vocês estão começando a fazer igualzinho a eles. Guardar coisa dentro de vocês e não se envolverem. E se ali eram só 5, na cruz você vê que todos, com exceção de Jesus, com exceção de João. Não, eu estou com o Senhor, eu estou até a morte. Está nada, estou aqui porque daí vier. Jesus não está. E nem Jesus falando para Pedro que ele não está, convence Pedro de que não está. Jesus fala, eu sei que não está. Jesus vira e fala, querido, você não aguenta ficar 1 hora orando comigo, você vem me dizer que aguenta ir para a cruz e entregar a tua vida. Você não aguenta sequer se sacrificar para me consolar na minha dor, você está me dizendo que vai entregar a sua vida. Então o problema de Jesus não é com ele. Ele sabia que ia suprir a fome dos que precisavam. Ele sabia que com ajuda ou sem ajuda, ele ia chorar sangue aquele dia. Ele sabia o que ele teria que passar. O problema é para os outros. O problema é para cada um. O problema é para o Pedro, que lá na frente Jesus fala, você vai ter que carregar a sua cruz. Você vai amadurecer e chegar nesse lugar de ter que carregar o seu. O Senhor não precisava, querido, sequer de um pão para alimentar aquele povo. Ele disse, eu posso liberar a palavra e Satanás disse isso para ele. Eu posso fazer pão da pedra. Eu não preciso nem do pão das pessoas. Satanás diz, transforma as pedras em pães, porque sabia que ele podia fazer isso. Jesus, quando pede o pão das pessoas, ele está dizendo, não é que eu preciso do teu pão, é que você precisa participar disso. Para que isso possa gerar o cesto que você vai ter para carregar depois e multiplicar e alimentar aqueles que vão te seguir. O que você vai alimentar naquilo que o Senhor tem para você depois é fruto daquilo que você deu para alimentar, do teu. Não tem a parte do Senhor e a minha parte. Toda a parte é dele. Tudo é dele. Ele permite que a gente coma disso. Ele permite que a gente desfrute disso. Agora o que nós precisamos tomar cuidado é para a gente, assim como aqueles discípulos, e a gente não sabe quem estava no meio, Judas com certeza estava, mas tinha mais 4 ali, que de alguma forma falavam, bom, os outros vão comer, fica tranquilo. O outro lá já ofertou, você não viu? Não precisa não, já mandaram, já, ixi, fica de boa. Jesus está dizendo, cuidado. Cuidado porque eles comeram. Mas 5 apóstolos estão saindo daqui sem provisão para entregar para o próximo local que nós formos. Porque guardaram o seu. Porque tentaram garantir o seu. Não se arriscaram. Amém, queridos? Nós vamos ofertar nessa manhã.
Eu estava falando desde o começo da semana, pensando com Deus. A gente vai fazer um ensino aqui sobre dinheiro. Eu não gosto de falar de dinheiro, e quem está aqui sabe disso. Na maioria das vezes eu nem ministro na hora da oferta. Porque para mim isso é igual dar presente. Se eu tiver que pedir, não tem mais graça. Eu acho que Deus, quando recebe a oferta, é a mesma coisa. Se eu tiver que ficar falando, dá para ele, não tem graça. Ele não precisa. É uma demonstração de amor e generosidade, mas eu acho que a gente precisa saber. E minha função é ensinar. Para que cada um decida como agir nessa área. Para que cada um tenha sabedoria de entender o que é multiplicação, de entender o que é provisão. Provisão não é dinheiro. Provisão é sustento para um propósito. E se nós temos propósitos diferentes na terra, nossa provisão vai ser diferente. Amém, queridos? Você pode entregar a sua oferta, seu dízimo, se você trouxe. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis, querido. No capítulo 2. Verso 4. Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Até aqui. Nós vamos falar hoje sobre princípios de governo. Toda manifestação, querido, terrena. O que é manifestação? Manifestação é algo que aparece. Então, quando eu falar manifestação, entenda que é algo que o Senhor ou que nós fazemos aparecer, vir à luz, vir para fora. Então, tudo que é manifesto do mundo espiritual, no mundo terreno, só ocorre porque alguém assumiu o governo sobre isso. Alguém se responsabilizou por isso. Então, as coisas já existem no mundo espiritual. Tudo já foi criado. A Bíblia diz que tudo que tinha para ser feito já foi feito. O Senhor criou todas as coisas já. Mesmo aquelas que você ainda não viveu, o emprego que Ele te prometeu, o ministério que Ele te prometeu, ela já está feita. Ela ainda não foi manifesta. Mas ela já está feita, ela já está criada. Ela pode não ter sido formada. Assim como o homem foi criado no capítulo 1, mas só foi formado no capítulo 2. Ou seja, no capítulo 1, homem e mulher, macho e fêmea já existiam. E macho e fêmea chamam homem para Deus. Por isso, quando eu falei na sexta-feira sobre não existe lugar mais alto ou mais baixo entre o homem e mulher. Porque no capítulo 1 de Gênesis a Bíblia fala, e Deus fez o homem, macho e fêmea os fez. Ele fez um, e esse um ele deu 2 sexos diferentes. Mas é um só. É uma coisa só. Mas a manifestação aqui na terra ocorre de forma diferente. Ele manifesta primeiro o macho entrega a vida para que a fêmea seja arrancada de dentro dele, aí Deus forma a fêmea e traz a fêmea. Então a manifestação tem um processo. A criação é feita por Deus, a formação acontece aqui. Então tudo que tem para ser manifesto aqui na terra, só é manifesto. É como se Deus tivesse que trazer algo para aqui e falasse, quem cuida, quem se responsabiliza? Quem exerce o governo sobre isso? Ah, você então, sempre debaixo do governo. Os filhos só vêm para fora, embora seja um filho de Deus. O José nasceu, José é de quem? É de Deus. Mas ele só veio se manifestar aqui, quando eu assumi a responsabilidade de vou dar forma e colocar ele para fora. Então eu decido isso quando eu lanço uma semente na minha esposa. Ela decide isso quando ela dá forma àquilo. Ela se submete ao processo, ela cuida, ela come direito e pronto. Nós nos responsabilizamos e agora existe algo debaixo do nosso governo. Que era plano de Deus, mas que só pode vir porque alguém se responsabiliza. Então tudo que tem para se manifestar, para ser criado, quando Deus criou e para ser formado, só ocorre debaixo de governo. Todas as coisas. No capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas. Ele criou as plantas. Criou a erva, árvores frutíferas. Mas aqui no capítulo 2 ele diz assim, e a erva ainda não estava no campo, não existia sobre a face da terra. Vamos ler de novo o texto. Verso 5, toda a planta do campo ainda não estava na terra,
e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Então ele está dizendo assim, Deus já criou as plantas, elas já existem, mas enquanto não tem homem na terra, ela não vai vir para fora. Não tem chuva, e continua não tendo, porque a Bíblia diz que um vapor que vinha de baixo. Então o outro fator é não tinha homem. Não tem alguém que governe sobre elas. Por isso ela não vem para fora. Por isso ela já está criada, mas está aguardando para poder vir para fora. Deus já tinha colocado isso na essência da terra. A terra já estava semeada. Ela já tinha água em si mesma, ela não dependia mais de água vinda do céu. Vinha da própria terra um vapor que alimentava as plantas de baixo para cima. Ou seja, a terra continha em si todas as coisas para brotar. Hoje a terra não tem em si o que ela precisa para brotar. Hoje a terra tem capacidade, tem nutriente, recebe uma semente, mas ela precisa de chuva. Ela precisa do céu se unindo com ela. No Gênesis, no Éden, não. O céu já estava unido. Porque Deus estava em Adão, Deus estava na terra. Então a terra jogava de baixo para cima a água. Já tinha terra, tinha água e tinha semente. Por que não brotava? Porque Deus precisa de alguém para mandar nisso. Não tem homem em cima da terra. E se não tem homem em cima da terra, a terra vai produzir desordenadamente. É necessário alguém sobre a terra. E depois que vem Adão em cima da terra, pronto, as plantas vêm para fora. O que ele tinha para comer vem para fora. Ou seja, tudo aquilo que às vezes a gente está buscando em Deus, que o Senhor venha e faça acontecer na minha vida e na tua, a gente está procurando no lugar errado. Porque ele vai dizer, o que eu te falei, o que eu te prometi, no dia que o Senhor lançou uma palavra sobre a tua vida, na tua infância, adolescência, não importa o tempo que foi, no dia que ele lançou, era uma semente, e você é terra. Naquele dia a semente já foi colocada na terra. Cadê meu ministério, Senhor? Cadê aquelas promessas? Ele fala, está aí dentro já. Não vem do alto. A semente já foi lançada sobre a terra. Ele vai dizer, faltam duas coisas então, porque agora a água não vem mais de baixo para cima, a água agora vem do alto. Então falta o Senhor regar essa semente, mas falta um homem que governe sobre ela. Falta um homem que olhe para essa semente e fale, isso aqui é semente de quê? Ah, isso é, sei lá, é batata. Bom, quanta água a batata precisa? Quanta proteção a batata precisa? Qual nutriente a batata precisa? O que ela precisa? Isso é você, no dia que o Senhor falou, você vai ser marido. Tá, eu vou ser marido. Por que então que minha esposa olha para mim e não vê um marido? Eu vou ser governador da minha casa. Por que minha esposa olha para mim e não vê o governador? Eu vou ser o provedor. Por que eu não consigo ser o provedor? Eu vou ser o pastor, por que eu não consigo pregar? E o Senhor fala, bom, aí é um problema de governo, não é um problema de semente. Aí é um problema de você saber e olhar para a semente que foi colocada dentro de você, e entender que ela só não brotou ainda, que ela não vem para fora, porque não existe governo sobre ela. Porque eu não assumi esse lugar de me colocar em cima dela e fazer com que ela cresça na direção que o Senhor disse. Porque esse é o princípio da terra. Ela pode até ter recebido a semente, mas enquanto não houver um homem formado por Deus em cima dela, a terra não vai produzir. Ou seja, está tudo na minha mão e na tua. E homem aqui é você também, mulher. Exercer governo em cima daquilo que Deus deu. Tomar aquilo que o Senhor deu. Proteger aquilo que o Senhor deu. Isso na maioria das vezes não está mais na mão de Deus. Isso é entregue para nós. Como vocês ouviram aqui na sexta-feira, ontem, querido, a terra o Senhor deu aos filhos dos homens, a terra é nossa. Deus não vai vir fazer. A gente tem que parar de ficar buscando palavras e campanhas e coisas que milagrosamente vão fazer coisas ser transformadas. Não vão. O Senhor fala, está na mão de vocês. Eu dei autoridade para vocês, eu estou dentro de vocês. Vocês vão fazer milagres e maravilhas maiores do que eu fiz. Dá para vocês entenderem? Que o problema é que às vezes você não está formado. Você não está nesse lugar. Você não se tornou um homem formado.
Por isso a terra ainda não manifesta os frutos que o Senhor te falou que ela ia manifestar. Porque ela ainda está manifestando de acordo com a sua natureza. E se ela está manifestando espinhos e abrolhos, é porque a sua terra ainda não foi lavada, não foi limpa. Você é terra. Então não se trata de Deus. Deus não vai vir arrancar espinho e abrolho. Deus não quebra aliança com Adão quando Adão é expulso do Éden. Não quebra aliança no sentido de mandar Adão embora e falar, te vira. Deus fala, eu vou estar junto com você. Vou gerar um menino dessa mulher aí e ele vai resolver o problema lá na frente. Ele está falando de Jesus. Mas Adão, agora, aquela terra vai começar a jogar espinho para fora. Aquela terra não vai te responder de forma tão fácil. Você vai ter que suar agora. Agora a sua natureza, que antes só vivia cantando louvor o dia inteiro no jardim, sua natureza que antes não desejava nada de errado, agora a sua natureza vai querer, sua carne, sua terra, vai querer coisa errada. Ela não vai só produzir agora coisa boa para comer, ela vai produzir coisa ruim. E está na tua mão agora extrair o que tem de bom dela. E você não vai extrair isso cantando louvores. Você vai extrair isso debaixo de suor. Vai ser cansativo para você conseguir extrair o que tem de bom aí de dentro. Eu falo, as condições agora são essas. Está na tua mão. Governe sobre a terra. E todo problema do homem sempre está relacionado ao governo, seu ou de quem é colocado sobre você. Por isso que a vontade do homem nunca foi que Israel tivesse um rei. Porque quando o povo começa a pedir um rei, Deus fala, olha, explica para eles, Samuel, o que vai acontecer se eles tiverem um rei. Se eles tiverem um rei, não é mais a vontade de vocês, é a vontade dele. O que ele fizer, vai respingar em vocês todos. Ele vai ter direito sobre vocês, ele vai ter direito nas mulheres, nas filhas de vocês, ele vai ter direito no dinheiro de vocês, e o povo fala, a gente quer. A gente quer porque a gente quer alguém que seja responsável por nós. Igual tinha Moisés, alguém que vai lá e fale com Deus. Alguém que eu entre no gabinete pastoral e fala, tá aí, ó, meu casamento tá aí, minha mulher é essa aqui, dá um jeito, eu não sei o que fazer, a gente adora isso. Tá aqui meu problema, Senhor. E o povo fala, é isso mesmo que a gente quer, um rei. E aí começa a desgraça de Israel. Porque quando ele tem o primeiro rei Saul, Deus fala, agora eu vou mostrar como é um rei de acordo com o meu coração, Deus dá a Davi, mas Davi não ordena os filhos dele. Então Davi era maravilhoso. Homem segundo o coração de Deus, como nunca houve outro. Mas ele não educa os filhos. Ele mima os filhos, deixa os filhos fazerem o que quiserem. Tem estupro entre filhos, é uma bagunça. E pronto, aquilo é levado adiante. Existe um racha dentro da nação de Israel, se tornam em 2 reinos. E no reino do norte, que é onde ficam 10 das 12 tribos, não tem nenhum rei, são 19 reis, nenhum deles, a Bíblia fala que fez o que era bom aos olhos do Senhor. São todos reis maus. E com isso, todo o povo que está debaixo do rei se corrompe. É como se o pastor lá de cima, todos os pastores fossem homens maus. E com isso toda a igreja cai junto com ele. Por que a igreja cai com ele? Por que não existe na igreja gente santa? Porque eles escolheram. Nós queremos ser governados por ele. E o Espírito Santo, o governo não era liberado individualmente como é hoje. Era sobre um homem. O rei representava a figura de Jesus. O rei era o governo dos céus na terra, Jesus. Então todos eles se corrompem. No reino de baixo você tem alguns bons reis, alguns reis maus, mas também os filhos se corrompem. E Deus vai olhando para aquilo e falando, eu vou ter que romper esse elo na corrente. Porque esse povo escolheu lá atrás ser governado por um homem. E o governo do céu passa pelo governo que ele estabeleceu na terra. O que nós falamos sexta-feira sobre cabeça, Cristo cabeça do homem, homem cabeça da mulher, ou seja, é um caminho por onde o Senhor vem. Isso não significa que se o elo do meio estiver contaminado, aqui na ponta não vai chegar. Ele chega. Então ele chega sobre você, mulher, se o seu marido se corromper, não se preocupe. Mas chega através do canal, através do caminho. O gerente do banco pode ser um ladrão, mas se eu receber meu dinheiro pela conta naquele banco, o meu dinheiro vai chegar.
Assim é a esposa com o marido e com Cristo. Mas naquela época não. O povo não tinha uma relação direta com o Senhor. Ele obrigatoriamente passava pelos sacerdotes e pelo rei. E o rei era a figura de governo na terra. Se o rei se corrompia, o governo de Deus na terra caiu, está caído. Consequentemente, todo o povo está caído. E Deus olha para aquela situação e vê rei após rei, a coisa caída. E Deus fala, eu preciso cortar isso. E Ele manda esse povo para um cativeiro. Por que Deus manda esse povo ser preso na Babilônia? E eles não eram presos, eles eram livres. Ao contrário do Egito, quando eles vão para a Babilônia, levados por Nabucodonosor, eles não são presos, escravos, eles são livres. Muitos deles enriqueceram naquele lugar, eles tinham terra, tinham empregos. O que eles não tinham? Um rei. Eles perderam o governo sobre si. O governo da vida deles estava na mão de um ímpio. O que Deus estava fazendo com aquilo? Eu preciso cortar esse elo de corrente, em que um pai corrompido gera um filho corrompido, que gera um filho corrompido. Isso nunca acaba. E Deus sempre tentando levantar através do próximo filho alguém que desse jeito para conduzir a nação para o lugar correto, e ele não consegue. Até que ele fala, não tem jeito, eu vou cortar o governo de sobre Israel. Então primeiro, as 10 tribos do norte de Israel são presas, e os reis são presos, morrem, e depois a tribo do sul, Benjamim e Judá também são presos. Ou seja, toda a nação vivendo dentro da Babilônia. Livre, podem fazer o que quiser da vida, podem até se reunir para falar do Deus de vocês. Babilônia não liga para isso. Não tem problema. Mas vocês estão debaixo do nosso governo. Babilônia é figura da igreja caída. É figura de religião. Ou seja, vocês estão aqui dentro, podem cultuar, construam a vida de vocês do jeito que vocês quiserem, mas o governo, quem libera em cima de vocês, não é mais alguém indicado por Deus. Não é mais alguém que carrega em si o governo de Israel lá de trás. É alguém que tem outros planos, é alguém que está pensando em expansão. Vamos ficar aqui, vamos construir aqui. E eles ficam, e vão vivendo e construindo a vida deles. Quando se cumpre a profecia, e que eles podem sair de lá, nem todos saem. Lá no Egito, Deus manda Moisés, e Moisés arranca aquele povo todo. Isso é o que acontece no mundo, quando você se converte. Quando você se converte, você está lá no mundo, você não conhece Jesus, e você está lá, levando a tua vida, do jeito que você acha correto. De repente, um qualquer, na televisão, na rua, um panfleto, fala alguma coisa para você, e sem você saber como, o Espírito Santo te pega. E você aceita, e você sai, você é arrancado daquele lugar. É contra a tua vontade, é contra o que você pensava. Você nem foi na igreja pensando em aceitar Jesus, você foi para a igreja para qualquer coisa. Você foi num batizado, você foi em qualquer coisa na igreja. E ele te pega e te arranca. E seus olhos se abrem e você vê Jesus. Isso é Egito. Babilônia não. Babilônia, o rei abre a porta e fala, quem quiser sair, sai. Quem se lembra que o lugar de adoração não era assim, pode sair, as portas estão abertas. Então no começo 40 mil pessoas saem da Babilônia, e eles voltam para Jerusalém, e falam, vamos reconstruir o lugar de adoração. Querido, esse lugar, depois, eu não vou ler os textos, você leia depois na sua casa o livro de Esdras e o livro de Neemias. Eles narram a história do povo de Israel que estava preso, voltando agora para Jerusalém, para reconstruir o lugar de adoração ao Senhor. Esse lugar, Deus não dá ordem para as pessoas saírem. Deus não levanta um homem falando, eu vou mandar alguém para arrancar vocês dessa religião, dessa igreja que você está, que as pessoas estão te oprimindo, estão arrancando seu dinheiro. Deus não dá ordem para ninguém fazer isso. Sobre a Babilônia, Deus fala assim, sai dela, povo meu, saia se quiser. É por tua conta. Eu não vou mandar ninguém para te puxar daí, eu não vou mandar ninguém para te levar à força desse lugar. É escolha sua sair desse lugar. E esses homens saem em 2 momentos diferentes. No primeiro lugar, no livro de Esdras, você vai ver esses homens voltando para reconstruir o templo. Porque esses homens se encontravam para falar de Jesus. Quando você lê, para falar sobre Deus, Jesus não, mas
Quando você lê nos evangelhos, fala sobre sinagoga. O que é sinagoga? Quando esse povo estava preso, lá na Babilônia, eles não tinham templo. Eles não tinham uma igreja. Então, no dia de folga deles, eles se reuniam, os judeus, para falar sobre Deus, para falar sobre as leis, o culto deles ali, que era uma discussão teológica sempre. E o nome dessa reunião, no aramaico, era mais ou menos como vamos sinagogar. Sinagogar era algo como discutir religião. Por isso que depois eles criam as sinagogas, quando eles voltam. O que eram as sinagogas? Um lugar onde eles sinagogavam, onde eles discutiam religião. Então lá eles já podiam fazer isso. Eles não tinham o templo estabelecido, mas eles poderiam falar sobre Deus. O que Deus faz com a permissão de que eles saiam da Babilônia é: eu não quero só que vocês falem a meu respeito, eu quero que a minha casa seja reconstruída. E isso fala de mim e de você. Nós somos o templo. E o Senhor fala: chegou o tempo em que vocês podem sair do meio da religião e ir para um lugar, reconstruir a minha casa que está caída. Reconstruir o altar. Reconstruir um lugar correto para que os sacrifícios aconteçam. Então, liderados por Zorobabel, um homem que temia a Deus, eles saem, eles são levados de volta. Eles organizam uma excursão, eles recebem recurso e vamos voltar para lá. Vamos voltar para o lugar correto e levantar a casa do Senhor que está caída. E quando esses homens voltam, a primeira coisa que eles levantam, um altar. Eles levantam o lugar onde os sacrifícios tinham que ser oferecidos. Eles restauram o altar. E depois eles começam a levantar a casa do Senhor. Então o livro de Esdras basicamente é: levanta-se o altar, restaura o culto nesses lugares, levanta a casa do Senhor, e no final do livro, chega Esdras com a lei. Ele era um escriba. Ele tinha copiado toda a lei do Senhor, ele traz os mandamentos. Isso é a nossa vida recomeçando com o Senhor. A gente sai da religião, anda por um caminho que a gente não conhece, nós nunca passamos por ele, indo para uma terra que a gente nunca viu, porque nós nascemos na Babilônia, a maioria de nós. Nós nascemos na religião. A gente não conhece o templo, esse lugar lá de trás onde as pessoas adoravam da forma correta. A gente nasceu na religião. Mas existia uma profecia de que nós sairíamos desse lugar e íamos viver no lugar do Espírito. Então a gente sai por um caminho desconhecido, guiado por um homem que o Senhor levanta, e a gente chega nesse lugar. E o altar começa a ser restaurado, depois a casa é reconstruída, e por fim chegam os mandamentos. E nisso o crente está pronto. É você, crente, pronto. Eu e você. Nós andamos por um caminho desconhecido, abandonamos a religião, quebramos com essa coisa toda, reconstruímos o altar, a casa e recebemos as leis do Senhor dentro de nós. E pronto, você está pronto. Então aí teoricamente acabaria a história. E agora é só esperar um novo rei que o Senhor vai levantar para governar esse povo, que é Jesus. E Jesus é o próximo rei a ser levantado. Porém, tinha um problema, que nem Zorobabel, nem Esdras, nenhum deles colocaram os olhos. E aí Deus tem que levantar Neemias, que é o próximo livro. E Neemias vem, ele está um dia trabalhando, ele era copeiro do rei lá na Babilônia, ele era um homem que tinha um cargo muito alto, um homem que tinha posses, um homem que tinha status no maior reino do mundo naquela época. E ele recebe notícias de que os muros e os portões estão arrebentados na cidade. E ele começa a chorar. E ele fala para o rei: eu preciso voltar lá para arrumar aquilo. E a vida de Neemias é voltar para aquele lugar onde já estavam tendo cultos, onde as pessoas já estavam adorando o Senhor, onde tudo estava restabelecido, mas os muros e as portas estavam caídas. Provérbios 25, se eu não me engano, fala que um homem sem domínio próprio é como cidade derrubada, com muros caídos. Ele está dizendo assim: o homem que não consegue governar sobre si é como uma cidade que não tem proteção, uma cidade sem muros. Ela está linda, perfeita, mas os inimigos entram e saem quando querem. O que Neemias percebe, que aqueles homens talvez não tinham percebido, é: não adianta nada a gente levantar
altar, a gente restaurar todas as coisas, colocar tudo no lugar. Se a capacidade que nós temos de governar sobre nós mesmos, e aqui representada pelos muros, não foi estabelecida, o diabo entra e sai a hora que quer, e os nossos inimigos vão conseguir tocar naquilo. É por isso que seu altar às vezes tem que ser refeito toda semana. É por isso que a casa do Senhor vive em ruínas, ela cai, você entra em arrependimento, e vai orar diante do Senhor, coloca as coisas no lugar, no final de semana você faz o culto, oferece seus sacrifícios lá em cima, passa alguns dias, aquilo vai para o chão de novo, e o diabo consegue entrar outra vez. E ele consegue te tocar em áreas da nossa vida, e jogar tudo no chão. Porque nós migramos de um lugar para o outro, reconstruímos aquilo que o Senhor falou. Mas a gente não levantou proteção. E esse é o problema. Uma coisa é levantar altar e casa, isso é legal, isso é bonito, isso é gostoso. Você construir essas áreas é muito prazeroso. Você participar de um seminário, você preparar uma oferta para o Senhor, você ajudar a cuidar de pessoas, recebe vídeos e fotos do que está acontecendo com aquilo que você participou, isso é maravilhoso. Você vem ver seu filho cantando, está no teatro, está em alguma coisa, lindo. O Senhor fala assim, essa é a parte gostosa. O problema é que o que garante toda essa parte interna é o seu trabalho em restaurar proteção sobre essas coisas, em restaurar muros ao redor de Jerusalém, em conseguir criar paredes que impeçam que ele consiga entrar. Quando Esdras está reconstruindo altar e templo, pessoas se levantam contra ele. Essas pessoas eram samaritanos. Sabe o que era samaritano na Bíblia? Religioso. Um povo que se misturou as religiões no norte, e ali se tornou Samaria, o lugar onde um altar paralelo foi construído para adorar a Deus, tinha uma religião diferente. Então eles eram evangélicos, tudo misturado, tudo cheio de crença, de patuá, de lencinho, de garrafa d'água, tem de tudo ali misturado. Está tudo acontecendo ali. Quando eles vão reconstruir o templo, o diabo não se levanta contra eles. Quem se levanta contra eles é os samaritanos. Ou seja, quem vai te perseguir quando você tentar fugir da religião não é o diabo, é a igreja. Porque quando o Senhor abre essa porta para que você volte para esse lugar, o diabo não tem autoridade sobre isso. Quem vai te perseguir quando você tentar fugir da religião é a própria igreja, são os samaritanos. Agora, quando eles tentam restaurar os muros, quem se levanta contra eles não são. Aí já não é mais problema com a igreja. Porque o diabo não tem problema algum com que você saia de uma igreja e vá para outra, saia de um ministério e vá para o outro. O diabo não tem problema com isso. O problema do diabo é quando você começa a fechar as portas para que ele não possa entrar. Porque quem disse que o diabo não participa dos nossos cultos? Quem disse que o diabo não está participando de cultos? Quem disse que o diabo não está pregando em igrejas? É porque a gente aprendeu que diabo é alguém que começa a se contorcer e colocar a mão para trás, querido. E influência maligna não tem nada a ver com isso. Saul era um homem atormentado por um espírito maligno. Saul era um homem que tinha um demônio que se tomava conta dele de vez em quando. E ele era um homem que conduzia uma nação inteira. E que a nação toda não sabia disso. E andava debaixo dele, porque Deus é quem tinha colocado ele ali. Mas o espírito já não estava mais ali. Mas ele estava ali. E aos olhos dos homens, foi Deus que pôs. Você entende porque às vezes alguns perguntam assim, como é que as pessoas não veem que estão fazendo isso? Ouve a rádio para você ver, os programas de rádio. Minha filha, quando às vezes eu ponho no rádio, a Clara olha e fala, pai, como é que eles não percebem? Ontem estava lá, voto do Salmo 140, dá R$40. E ela começou a rir, e falei, isso aí está barato ainda, filha. Como é que não sabe, como é que não vê? Isso é Saul, está lá. Deus não está mais naquilo, mas está lá, e pode fazer cura, pode fazer um monte de coisa. O diabo também faz tudo isso. E você pode colher fruto e ganhar dinheiro? Pode. Em Tiago a Bíblia fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para vossos próprios deleites e prazeres. Então entenda o seguinte, Tiago está dizendo assim, quando você pede de forma egoísta, para o seu deleite, para o seu prazer, Deus não dá, ponto. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Está determinado, você não recebe. Mas isso tem gente recebendo? Está recebendo de outro lugar, não é de Deus. Deus não dá.
O diabo pode fazer você prosperar, sua empresa prosperar, seu trabalho? Pode. Mas eu sou crente, mas ele pode, ele faz. Porque se ele entende que isso me seduz, ele vai me dar isso. Do mesmo jeito que se você tem queda por mulher, ele vai dar mulheres bonitas no ambiente que você está. Ele vai mandar pessoas, mulheres atraentes, quando você distribuir uma vaga no jornal para pessoas irem lá serem entrevistadas. Quem está mandando? Deus, não o diabo, ele manda. Porque ele sabe como. E essa mais bonita vai ter o melhor currículo. Por quê? Porque ele quer satisfazer. O que ele está querendo com isso? Você está lá na igreja, você está com o seu altar e sua casa estabelecida, mas os muros ainda estão derrubados, você ainda não tem domínio próprio sobre algumas áreas da tua vida. E é por elas que eu entro. E por isso eu forneço o que precisa para que esse lugar continue caído, para que esses muros continuem derrubados. Sabe aquela área da tua vida que você sabe que está errado, que você sabe que é difícil, mas você diz assim, não, mas o Senhor sabe das coisas, eu ainda não consigo, mas... Sabe o que é isso? Um muro caído, um lugar de muro caído, que você confessa que não consegue governar sobre aquilo, que o Espírito já te deu entendimento de que está errado, você já encontrou na palavra que está errado, e ainda assim você mantém o comportamento. Sabe o que é isso? Eu não tenho domínio sobre mim mesmo. Eu ainda cedo à vontade da minha alma. Minha alma deseja aquilo, eu não consigo dizer não para ela. O Senhor sabe o que vai fazer, o Senhor não sabe nada. Não nesse caso. Porque ele diz, Você entende que não foi nem revelação que Neemias teve? Neemias está dormindo e Deus fala, eis que te digo, servo meu, os muros estão caídos. Nada, Deus não fala para ninguém. Deus não vira para Zorobabel e Esdras e fala, gente, olha, vocês estão construindo essa casa linda aqui, mas os inimigos vão invadir esse negócio. Vocês não perceberam que esse lugar já foi invadido um dia e destruído, mesmo tendo muro? Agora vocês estão construindo esses lugares. Esse templo, ele tinha ouro dentro. Quando eles voltam da Babilônia, Ciro, que foi o rei quem liberou eles para voltar, Ciro devolve para eles tudo que tinha de utensílio de ouro, de prata, de bronze, que eram as coisas do templo de Deus. Ele dá tudo. Esse povo que era escravo, que era fraco, que não era um exército, não era nada, agora viaja 1.500 quilômetros mais ou menos, imagina, a pé, com as coisas no lombo de jumento, de burro, carregando ouro, carregando dinheiro, recurso para construir. Chegam numa cidade, um bando de escravo, gente que nunca tinha vivido por conta própria, viviam debaixo de um outro rei. Chegam num lugar aberto, vazio, destruído. Quem estava em Jerusalém nessa época? Os ignorantes, os analfabetos. A Babilônia, querido, ela só leva aquilo que tem valor para ela. Ao contrário do Egito, o Egito pega todo mundo. O Egito escraviza do rico ao pobre. Isso é o mundo, isso é quem não conhece Jesus. Do rico ao pobre, está todo mundo cego, preso na mão de Faraó. Babilônia não. A Babilônia, ela quer o bom da terra onde ela chega. A religião, ela não quer o bêbado na rua. Satanás quer, a religião não quer. A religião, quando ela manda a gente para fazer trabalho na rua, é para fazer os filminhos e colocar na TV para os outros verem. Ela não está interessada naquilo. Por isso que a Babilônia, quando invadiu os reinos, ela levava o que tinha de bom. Ela leva Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que são eles? Homens sábios, homens cultos. Ela leva homens profissionais, quem tem dinheiro para dar um bom dízimo. Isso é o que a religião quer. Ela quer a nata dos lugares onde ela toca. E os pobres? Isso aí só dá trabalho. Isso aí é só miséria. Aquela irmã me procurando que o filho dela está preso. Aquele que só vive desempregado, a gente que foi mandando cesta básica. A religião não quer isso. Então a Babilônia só levava o que tinha de bom. Então quando esse povo volta para aquela terra, o que era a terra de Jerusalém? Uma terra de analfabeto. Só quem ficou ali era velho. Era gente que não tinha nada para oferecer. E eles voltam agora para restaurar. Então você imagina, um povo que não é um exército, voltando para uma terra que devia ser famosa há 70 anos, por só ter o que de pior existe, ninguém quer nada do que está ali. E eles começam a construir uma mansão no meio da favela, que está cheia de ouro,
que você acha que vai acontecer? Os povos das terras do lado. Ali tem uma terra que não tem exército, está aberta, a gente vai saquear isso assim, ó. E ninguém deles para falar, epa, tem coisa errada, a gente precisa cercar esse negócio. E Deus não visita ninguém em sonhos para falar nada. Um dia Neemias está lá na Babilônia, e chega uma pessoa que estava vindo de viagem, tinha vindo de Jerusalém, ele fala, e como é que estão as coisas lá? Fiquei sabendo que estão construindo, tá. E conta tudo, e fala, mas não é do jeito que estão falando, não. Não é essa coisa toda, os muros estão todos caídos. As portas ainda são aquelas madeiras que pegaram fogo há 70 anos atrás. E estão tomando chuva e sol, é aquele pedaço de madeira podre nas portas. E portas são portais gigantescos. Fala, é isso. E ninguém se tocou. Ou seja, é a tua vida, a minha vida. Como é que está o cara? Nossa, está uma bênção. Eu estou bom pra caramba, estou oferto agora, eu dizimo, eu participo de tal coisa, eu cuido de um grupo, eu ensino, eu faço tudo agora. E o outro, como é que está as coisas lá? Não está daquele jeito? Não. Pô, mas falou que está construindo, não, mas é ali, ó. As portas e os muros estão derrubados. Tem uma brecha na vida dele ali que se entra e sai a hora que quer. Ele só não percebeu que o diabo está entrando e saindo e agrada a ele essa entrada e saída de Satanás. E por isso ele não tampou aquele buraco. Mas Satanás está só preparando o caminho para entrar e roubar tudo aquilo. E aí a vida de Neemias se torna de alguém que tem que ir lá para levantar portas e muros. E é aí que começa a briga com o inferno. Querido, você teve muito pouca guerra para restaurar a tua vida e teu altar diante de Deus. Essa é a parte mais fácil. Você jejua, você ora, você se lança diante dele, você participa de estudo, você está entregue e Deus começa a te encher. E a casa começa a ficar cheia do Espírito, e sua vida passa a ser para pensar em Deus a semana toda, e vai ter oração, vai ter o pastor, vai cortar a grama da casa dele, vamos lá cortar junto, igreja, vamos estar na igreja. Essa é a parte fácil. Porque para essa parte o Espírito empurra, o Espírito flui. E a única coisa que vai tentar te parar e que poderia te parar era sair da Babilônia, eram samaritanos, eram seus dogmas, aquela loucura, eu consegui, e eu achava que não podia tomar ceia, você está em pecado, e como é difícil tocar na ceia, e pronto, essas coisas vão caindo. Essa parte é tranquila. O problema é quando Neemias começa a te apontar, querida, tem uma muralha aberta na tua vida, que você sabe, mas toda hora que você olha para aquele muro caído e alguém te mostra, tem uma porta aberta ali para o diabo entrar, e você sabe que é uma porta aberta, você olha para o templo e fala, nossa, mas como está bonito o templo, mas eu trabalhei tanto nesse muro, e Deus está se agradando do meu templo. Neemias é muito duro ficar falando do muro. Olha o tempo que eu estou fazendo para o Senhor. E eu trago sacrifícios aqui todo final de semana e boto em cima desse altar todo sábado. Ele fala assim, mas a hora que ele quiser, ele entra por aquela porta e te destrói. E se você não vigiar, como o Salomão disse, eu acho que foi Salomão que falou, é como cidade sem muro. Ela só não sabe, mas ela já está derrubada. Porque a qualquer momento, o inimigo passa por esse vão, passa por essas portas, essas brechas, que você sabe que existem. Sabe qual é a nossa dificuldade? A construção do templo, ela é profética. Abre sua Bíblia em Esdras comigo, vai para frente um pouquinho. Capítulo 6. Verso 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus, de Israel. Ou seja, os judeus prosperavam na construção da casa baseado na profecia. Isso é a construção da sua casa. Isso é a construção aqui. Você vai andando e começa a vir palavra e profecia em cima da tua vida.
Sabe, período de louvor que a gente está aqui, aí um começa a ir na cadeira do outro, e está ali, entrega a palavra, aí um sai chorando, limpando a cara, o nariz, e fala, já foi. E pega palavra para cá e para lá, e pronto, a casa vai prosperando baseado na profecia, naquilo que o Senhor disse que seria. Porque a casa vai ser edificada, porque a casa vai ser cheia do Espírito, conforme já foi dito pelo Senhor. Essa parte a gente aceita maravilhosamente bem, ela é suave, é um vento que entra e te toma. O problema é levantar muro. Com muro não tem profecia. Com muro não tem edificação de algo que é valorizado pelos outros. Você não chega na casa de ninguém e fala, nossa, que muro bonito, hein? Ô muro, e fica olhando para o muro. O muro só protege o que está do lado de dentro. E o problema é que o muro não é profético. O muro não vai sendo levantado conforme a profecia de alguém. O muro é alguém que vem de fora e fala, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês construíram um negócio muito bonito aí, mas eu estou vendo que tem brecha na tua vida nessa e nessa e nessa área. E se a gente não arrumar isso, isso tudo vai ser destruído. Nossa, mas eu vou me matar levantando o muro e não tem nem valor assim. Não, não tem. Não tem nenhum valor. É só proteção. O Éden não precisava de muro. A cidade precisa. Isso aqui precisa. Isso precisa ser protegido, ser cercado. Porque no Éden não tinha nada que fosse invadir. No Éden o governo era suficiente na mão de Adão, para que as coisas, inclusive Satanás passeando por aquele lugar, não pudesse tocar. O problema é que essa carne aqui agora, ela está sendo disputada todos os dias, para cumprir uma vontade que não é a nossa, ou que não é a do Espírito. E Deus não vai vir em profecia, em sonho para falar para você. Ele vai mandar um Neemias. Ele vai levantar alguém para falar, ó, o Senhor manda dizer, tem isso aqui errado na tua vida. Isso aqui está errado, isso aqui está errado. Isso aqui você precisa arrumar. E você sabe disso. E o problema é que ninguém lá era cego para não saber que os muros estavam caídos. Eles nasceram em uma cidade, Babilônia, que era intransponível. Babilônia era intransponível. A profecia contra o reino da Babilônia era de que Deus secaria as águas e ela seria invadida. Sabe como que Babilônia é invadida? Como Nabucodonosor pede aquela cidade. Babilônia era cercada por um fosso de água. As pessoas não conseguiam invadir. Os inimigos, quando chegavam, eles ficavam a metros, eu não sei quantos, de distância do muro, tentando atravessar aquilo, e nesse tempo o povo lá de cima desce flecha neles, taca fogo. Eles não conseguiam entrar. Então a profecia é, eu secarei as águas de Babilônia. Ninguém entendeu o que é isso. Numa noite em que Nabucodonosor está lá fazendo festa, enchendo a cara, os medopersas chegam, quebram o dique que segurava aquela água baixa e vai embora. Eles conseguem entrar e invadir a cidade. Ou seja, o povo que estava preso ali sabia da importância de muros. Eles viviam na cidade que tinha a maior edificação de proteção da época. Eles conheciam a necessidade de proteção. Ou seja, eu e você, nós sabemos as áreas da nossa vida que precisam ser protegidas. Você conhece por onde Satanás entra e sai da tua vida. Você sabe daqueles programas de televisão, por onde Satanás entra e sai da tua vida. Aqueles canais no YouTube que você está assistindo e você sabe que tem coisas ali que quando aparecem, entram e saem da tua vida. Você sabe. E o Senhor fala, isso é construção de muros. Isso custa, isso dá trabalho. Isso não é nada prazeroso, isso não gera prazer aos olhos, mas isso é o que vai proteger tudo que está sendo construído. Isso é a proteção de si. Isso é a proteção daquilo tudo que deu tanto trabalho para construir. Por isso a vida de muitos é altar cheio de oferta e sacrifício. E depois arrependimento. Se entrega ao Senhor, no dia seguinte está caído e jogado do outro lado. E caído e jogado do outro lado não necessariamente é você estar em pecado, querido. É simplesmente você saber, Satanás entrou de novo. De novo eu falei nessa área. De novo eu não consigo passar essa fase. Sabe, passar a fase de videogame, eu não dou conta, não passo. E engano é tentar se saciar num culto de final de semana, em que o Senhor vem mesmo, e me abraça, e derrama fogo, e aí você sai dizendo assim, ele me aceitou agora. Ele fala, mas eu nunca te rejeitei.
O problema não é eu te aceitar ou te rejeitar, o problema é que o diabo também te aceita. O problema é que tem áreas da tua vida que continuam sendo pedra de tropeço sobre a tua vida. E pior, o problema é alianças que você não se desfez. Avança a tua Bíblia. Esdras, no capítulo 9. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não têm se separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque eles tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste, o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. O que estava acontecendo aqui? Esdras é quem está falando. Esse povo construiu a casa, construiu o altar, estão sacrificando, estão fazendo um culto lindo para Deus. Esdras chega e traz a lei, fala: olha, gente, vocês já estão cultuando a Deus, mas para de fumar. Cigarro não é um pecado, querido, não é um erro, porque ele é do diabo. O diabo fez, enrolou lá para você. Ele é um vício. Ele te faz dependente de algo que não é o Senhor. Ele destrói o templo do Espírito. O diabo, o cigarro, ele pode ser tão pecaminoso como a Coca-Cola. Porque Paulo diz assim: o corpo é o templo do Espírito. Aquele que destruir o meu templo, eu o destruirei. Ele está dizendo: aquilo que tem comportamentos que destroem o próprio templo, serão destruídos pelo Senhor. Esse é o texto para falar de suicídio. E a gente não vai entrar nisso, tá? Tem misericórdia de Deus, mas esse é o texto que baseia o suicídio. Aquele que destruir o meu templo, será destruído por mim. Mas se eu já destruí o corpo, o que sobra para ser destruído? Ele está falando de alma, está falando de salvação. Então, ele traz a lei agora. Ele fala: vocês já estão adorando a Deus. Você já reparou que tem gente que aceitou Jesus, já recebeu o Espírito Santo, já sente o fogo queimando e está vivendo em pecado ainda, sem saber? E de repente ele recebe a lei e fala: nossa, eu estava fazendo errado. Meu Deus, isso é pecado, ninguém nem me falou. É isso. O templo foi reconstruído, o altar foi estabelecido e depois vem a lei. Isso aqui é errado. É por isso que o Espírito está tocando. É por isso que você não tem paz em alguns comportamentos, porque a lei chegou agora, isso está errado. Então está tudo arrumado agora. Amém? Tirando o fato de que o diabo pode entrar, a vida está arrumadinha. Aceitei Jesus, descobri o que é certo e o que é errado. Estamos levando uma vida boa com Deus. Aí está Esdras lá, um belo dia passando, e chega um cara para ele, um dos principais, e fala: deixa eu te falar uma coisa, você não sabe. Mas esse tempo todo em que vocês ficaram fora, esses 70 anos, o povo que estava aqui deu uma misturada. Até sacerdote misturou. Eles se casaram, fizeram alianças com povos de fora. Eles se aliançaram com ímpios. Eles se misturaram. Aí Esdras arranca o cabelo e a barba. Se não tinha prestou barba, eu não sei o que isso quer dizer. Mas eu falei: ele arrancou os cabelos e a barba. Isso era sinal de humilhação. E se jogou no chão. Ele está falando: meu Deus do céu, eu não acredito. Depois de tudo isso feito, esse povo já está obedecendo, esse povo já tem culto, já estabeleceu tudo direitinho, mas eles estão aliançados com povos lá de fora. Consequentemente, eles vão cair no pecado desses povos lá de fora, porque eles vão gerar filhos misturados, ou seja, o fruto dessa aliança vai ser mestiço, não vai ser um fruto vindo de Deus. E aí ele para tudo, falou: para tudo, a gente tem que arrumar isso. Isso é mais importante do que tudo que nós fizemos até agora, porque isso vai destruir tudo que nós fizemos até agora. Capítulo 10, verso 2. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Então eles dizem assim: olha,
realmente está tudo errado. Nós nos casamos com as mulheres daqui. Não pode ser assim. Manda essas mulheres embora. Imagina homens casados. 10 anos de casamento, 20 anos de casamento, com filhos. E eles mandam as mulheres embora com os filhos. Você imagina o que é isso? É isso que eles fazem. Essa parte a gente vai olhar para a nossa vida e falar, mas o que eu faço então? Isso não fala de casamento aqui. Homem e mulher. Isso fala de alianças. Mas o que eu faço se eu tenho uma aliança lá fora? Eu tenho sócio, eu tenho um emprego, eu tenho amizades, eu tenho coisas, alianças que eu faço? Eu mando embora do nada assim? Aí Paulo arruma isso. Eu acho que é Paulo, sempre é Paulo no Novo Testamento. Paulo fala assim, se o marido é casado com uma mulher que não é crente, e ela consente em continuar vivendo com ele, sem ser crente, fique, porque ele santifica ela. E se essa mulher se torna crente, ela é casada com um homem que não é crente, e ele aceita ser casado com ela, fique, porque ela santifica ele. Ele está dizendo assim, o santo, quando toca no impuro, ele cura o impuro. Então o que eu faço com as minhas alianças hoje? Aí é que está. Aos olhos de Deus, Ele está falando de alguém que se converteu e que vai virar para o outro que está do lado e falar o negócio seguinte, minha vida mudou. Minha vida agora é outra. Quando eu te conheci, Ele está falando do casamento. Quando eu te conheci, eu não era crente. Agora eu sou. Agora a minha vida vai ser assim. Meus horários são assim. Minha vida financeira é assim. Meu ritmo de vida é esse. Você quer continuar comigo? Se o cara falar, eu quero. Se a mulher falar, eu quero. Então fica com ele. Porque o fato dele conviver com você mantendo a imagem de Deus ao lado dele, você vai santificá-lo. Então Deus está dizendo, as alianças que você já está e que não é para sair quebrando, a não ser que o Senhor diga, essas alianças vão ser santificadas por você. Sabe qual é o problema? Que essa hora você vai falar, então está tudo certo. Eu falo, não. O problema é que nós não estamos dispostos a virar para essa pessoa do lado e falar, o negócio é o seguinte, agora, eu fiz uma aliança com você lá atrás, só que agora eu sou outra pessoa. Agora minha vida financeira é assim, meu tempo é assim, meu comportamento é esse. Você quer estar junto? Eu preciso saber se você quer. Porque se você não quer, é hora de falar, é agora. E a gente quebra essa aliança. Porque eu estou aliançada com o Senhor. E sendo assim, se a gente continuar aliançado, o nosso fruto vai ser santo, ainda que ele não seja. Sabe, seu parceiro, seu sócio, seu amigo, seu esposo, por que ele não é santificado e as coisas não são transformadas? Porque você não é santificado e não é transformado. Porque na aliança você santifica o outro. Mas a Bíblia diz, se ele não quiser, deixa ele embora. Como é que uma pessoa vai dizer para você que não quer mais aliança? Do nada. Porque você falou que está indo na igreja, o outro vai falar, não quero mais aliança. Não vai. Em que situação Deus está falando isso? É que essa mulher agora vira para o marido e fala, eu não vou mais para aquele lugar que você vai. Como não? Foi uma vida inteira, eu mudei minha vida. Minha vida mudou. Ou seja, é outra vida, é outro estilo. Eu penso diferente, eu vou agir diferente. Você está me traindo? Eu não estou, querido. Desculpa, é que eu conheci Jesus. E eu me aliancei com Ele. Mas eu estou disposto a continuar com você. Se para você não for um problema, meu novo estilo de vida. E se a pessoa falar, eu vou continuar com você, pronto, você vai santificá-lo sem que ele saiba. Agora, se eu não estabeleço isso e continuo levando a minha vida, indo para a igreja, participando dos cultos, mas ainda tenho alianças com frutos errados, em que eu não estabeleço padrões corretos, o Senhor fala, pronto, você fez uma nova aliança, você participa de cultos, porém, os filhos que são gerados, os frutos, não são frutos do Senhor, não são filhos gerados, não são produtos que vêm para fora para agregar ao Senhor. Eles são bastardos, eles são impuros, eles não são dignos de participar daquilo. Volta a sua Bíblia em Esdras, capítulo 2, verso 62. Vamos ler no verso 61. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita,
e que foi chamado o seu nome. Está falando assim, ó, filhos de sacerdote. Todo o capítulo 2 de Esdras é a lista dos homens, das famílias que voltaram. Tem um registro de todo mundo que voltou, por família, pelas cabeças de família. E a quantidade de pessoas. E aqui está falando, tem uma família de sacerdotes que vieram. Verso 62. Esses, quem são esses? Os filhos dos sacerdotes. Buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, ou seja, o nome deles não estava lá. Pelo que, por imundos, foram rejeitados do sacerdócio. Está dizendo assim, querido, sacerdócio é exercido por descendência. O sacerdócio, o seu sacerdócio com Jesus, ou seja, o que é seu sacerdócio com Jesus? Sua capacidade de oferecer sacrifícios para Deus, sua capacidade de cantar e Deus ouvir, sua capacidade de você ofertar e o Senhor receber o que você entregou no teu coração. Isso é sacerdócio. Seu sacerdócio não vem de você ter aceitado Jesus. Seu sacerdócio vem de genealogia. Por isso que tudo que nós pedimos em nome de Jesus. Imagina que um sacerdócio do Velho Testamento, ele não falava desse jeito, mas imagina que se ele fosse orar, ele oraria falando assim, em nome de Arão é que eu te peço. Por quê? Porque Deus levantou Arão como sumo sacerdote, e depois os filhos é quem iam fazer isso. Eles não faziam porque eles eram bons homens. Ele podia ser um péssimo homem, mas ele era um filho de Arão. E isso dava o direito para ele de poder oferecer um sacrifício. Ou seja, está na genealogia. Por isso que esses reis todos que foram maus que eu falei para vocês, por que Deus então não arrancou e botou um homem bom no lugar? Porque Deus fala genealogia. É o filho que tem que arrumar. É sempre o filho que tem que arrumar o que o pai não arruma. Está sempre no filho. Então o sacerdócio tinha a ver com aquilo que eu frutifiquei. Como eles não podiam provar que eram filhos, não estava escrito na descendência, eu sou filho do tal, não acharam os documentos dele. Falaram, vocês não podem, porque eu não achei os documentos de que vocês são descendentes de Arão. Por isso que quando Esdras encontra aqueles homens casados com mulher misturada, ele fala, o problema maior para mim nem é você ter só se juntado com ela, é porque os filhos que vão nascer são impuros. Por quê? Porque no Velho Testamento, querido, você não tem capacidade de transferir pureza para o outro. No Velho Testamento, se você toca num leproso, você fica leproso. No Velho Testamento, você se afasta do pecado e mata o pecador. Pega uma pedra e joga nele. Não deixa tocar, porque o pecado te contamina. No Novo Testamento, Jesus fala, bora tocar no sujo. Porque se eu sou limpo e toco no sujo, o sujo fica limpo. Por isso, nas alianças do Novo Testamento, ele diz, explica para tua esposa, explica para o teu marido, explica para o teu sócio, explica para o teu vizinho, minha vida agora é outra. Se ainda assim você quer ir no churrasco lá em casa, bora. Explica para a tua família, olha, a gente vai fazer aquela festa que a gente costuma fazer, a gente vai fazer aquela viagem familiar que a gente costuma fazer, mas minha vida agora é assim, 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 assim. Essa é a hora que eu vou começar a dizer, bitolada, virou crente. Falei, virei mesmo, virei. Mas você, eu sou tudo isso mesmo, eu sou louco o que você está falando. Mas é isso na minha casa, agora é desse jeito. Esposa, eu aceitei Jesus. Marido, eu aceitei Jesus e agora é assim, 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 assim. Você sabe por que você não está santificando quem está do teu lado? Porque você está mais preocupado em não perder o que está do teu lado do que em manifestar Jesus. E por isso você não consegue estabelecer padrões que podem invadir o lado do outro. Porque você está extremamente preocupado em perder o que está lá do outro lado. Porque essa aliança que você tem formada ali é muito mais valiosa para você do que a aliança com Cristo. Você pode mentir para mim, mas você não pode mentir para o céu. É isso e só isso. Por isso a gente não consegue estabelecer um padrão que invada o outro lado, a ponto do santo que está em mim tocar ao meu redor. Por isso eu não sou luz nos lugares que eu estou. Porque eu tenho medo de perder essas alianças. E por isso eu não santifico o que está acontecendo ali. E por isso o Senhor vai dizer, se eu não sou mais importante para você do que teu pai, tua mãe, teus filhos, você não é digno da minha presença. Você não é digno de mim. Se para você isso, aquilo outro é mais importante do que eu,
do que eu te peço, você sequer é digno de me ter em você. Porque isso é uma aliança. Isso é uma aliança firmada com sangue. Em que eu e você vamos ser um só, uma só carne. Em que eu vou estar em você. E onde você estiver, eu vou estar junto. Jesus está em todo lugar que você está. E não responda isso por, não, ele está porque ele falou que estava. Não, você o leva para todo lugar onde você está. Você o manifesta em todo lugar que você está. E manifestar não é chegar nos lugares e ficar falando de Jesus. É quando o inferno tenta ganhar espaço, eu falei, epa, parou. Não dá, gente, isso não dá. É quando alguns assuntos começam a falar, para mim não dá isso aí não. Não, eu penso diferente disso. Deus tem lugar em todas as alianças da tua vida. Ou você está orando para Deus santificar o outro. E ele fala, eu não santifico o outro, é você quem santifica. Deus não diz, continue casado com ele porque eu vou converter ele. Ele diz, não, você vai santificá-lo. Mas você só pode transferir uma aliança a qual você se submeteu, a qual você se colocou debaixo, a qual você se entregou. Você está querendo gerar santidade no outro, gerar um conhecimento de aliança no outro que você mesmo não se entregou. Você não se entregou à morte pela sua aliança, você não se deitou debaixo do Cristo para que Ele gere e manifeste em você os filhos que Ele quer gerar. Mas você quer que seja gerado no outro que está perto de você. Ele fala, não vai. É você quem santifica, é você quem toca o leproso, não sou eu. Isso não vai acontecer, querido, se a gente não começar a fechar portas que nós sabemos que estão abertas, fechar canais que são chatos de trabalhar, coisas que nos dão prazer, mas que nós sabemos que são portas para a entrada de Satanás, relacionamentos que a gente já percebeu que não geram nada, que não produzem nada de bom e que eu tenho que estar o tempo todo tomando cuidado. Sabe aqueles amigos que você tem, que você encontra e você não consegue gerar nada neles, e você tem que estar o tempo todo preocupado com o que eles estão falando na mesa, o tempo todo preocupado se o filho dele está influenciando o teu, você não gera nada neles. Sabe por que você não gera, querido? Porque como você tem medo de perder esses relacionamentos, você não consegue sentar e falar, gente, deixa eu falar para vocês, vocês me conheceram de um jeito, mas eu sou outra pessoa, eu não gosto mais disso, eu não gosto disso, eu não penso mais desse jeito, esse tipo de assunto que você está trazendo para a mesa, eu não gosto, desculpa. Nossa, mas você ficou chato, eu sei, eu estou chato demais, mas ainda assim eu quero estar na tua mesa, tá bom, eu entendi que você está chato, mas eu gosto de você, fica. Agora eu posso te santificar. Agora essa aliança que nós temos pode receber o que tem de santo em mim e em você. Mas para isso você precisa vir para a luz, que existe uma nova aliança. Você não tem condições, querido, de ficar criando caminhos para que o outro seja tocado por Deus. Esquece isso, não vai acontecer. Há quantos anos você faz isso e não dá certo? É a tua vida, é os padrões que Deus estabeleceu para você que tem que ser estabelecidos. Mas enquanto você ficar tendo medo de perder o que está do outro lado, você não o santifica. Não, mas se eu fizer assim, aí que vai perder mesmo. Deixa aí, é o Senhor quem faz. É Deus quem vai fazer. E se Deus não quiser fazer, você não vai conseguir. Está na mão dele. Agora o que ele precisa? De um homem. Ele precisa de alguém que se coloque nesse lugar e fala, vem em mim. Deixa eu mostrar o Senhor. Pode vir aqui, Senhor. Eu vou me mover, eu vou agir de acordo com o Senhor. Eles vão me ver, eles vão te ver em mim. Em tudo, em todas as conversas. Na minha forma de lidar com dinheiro, na minha forma de lidar com tudo. E sabe o que vai acontecer? Vai te sobrar muito poucas alianças. Muito poucas vão sobrar. E as alianças que você vai começar a construir depois são fruto dos lugares que você santifica. Você vai gerar, você vai começar a criar alianças. Você vai começar a gerar filhos baseados na aliança que você tem com o Senhor. Porque a herança do Senhor não é o fruto que você pode gerar das alianças que você tem com pessoas aqui. A herança do Senhor são os filhos. Os filhos são a herança do Senhor.
filhos naturais e filhos espirituais. Isso é o fruto de quem estabelece aliança com Ele. Isso é o fruto de quem coloca aliança com Deus acima de todas as outras alianças que tem. Isso é o resultado. É isso que o Senhor tem para nós. Mas nós precisamos, para conservar, para manter aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que você tem desfrutado há pouco tempo, há muito tempo, que nós precisamos levantar os muros. E essa é a parte cansativa, chata e desgastante. Porque levantar a casa é uma delícia. Esses muros estão pintados, aqui está tudo pintadinho. Olha o muro lá fora. Por que a gente não corre para pintar o muro? Por que não é foco? Porque ele só serve para proteção. Ele não é algo que participa, que faz parte da parte gostosa da coisa. Mas ele é necessário. Ele é o que garante que isso aqui continue de pé. Que isso aqui não seja invadido. Na nossa vida é a mesma coisa. O que garante que aquilo que o Senhor tem construído na tua vida não seja saqueado pelo inferno é a gente trabalhar nos muros, e a gente começar a fechar as portas, e a gente começar a tapar brechas de lugares por onde ele pode entrar. Senão tudo vai para o chão. Fique de pé, querido. Eu não vou fazer apelo, querido, mas fala com o Senhor. Eu sei que o Espírito Santo, ao longo da mensagem, ele já pode ter começado a falar com você a respeito de portas que têm que ser fechadas, a respeito de brechas no teu muro que precisam ser arrumadas, a respeito de alianças que precisam ser realinhadas, de conversas que você precisa ter com pessoas e falar: olha, minha vida agora é assim. E na verdade o fato da gente não conseguir ter essas conversas só denuncia que essas alianças são mais importantes para nós do que a aliança que nós temos com Deus. A gente quer Deus, mas não quer perder algumas alianças. Ele diz: então você não é digno de mim. Porque se você não estiver disposto a perder, se necessário, até mesmo o relacionamento com teu pai e tua mãe, você não é digno de mim. Deus não está dizendo você vai ter que perder esses relacionamentos. Ele diz: você tem que estar disposto a perdê-los, se necessário for. O relacionamento comigo tem que estar acima de todas as coisas. E como fruto, eu não vou te dar inimizade dessas pessoas, dessas situações. Como fruto, eu vou te dar a capacidade de influenciá-las. Como fruto, espiritualmente, você vai poder tocá-las. Porque você vai santificar o outro lado da aliança através da tua vida. Mas você só pode compartilhar uma aliança que você se submete. Você só pode compartilhar uma aliança da qual você também é fiel. Uma aliança que é importante para você também. Fora isso, querido, o nome disso para Deus é prostituição, é adultério. É eu me relacionar de forma íntima com duas alianças diferentes. É eu entregar minha intimidade para duas alianças diferentes. Isso é adultério aos olhos do Senhor. E por que o Senhor não me matou ainda? Porque Ele é misericordioso. E Ele nos recebe do adultério e nos perdoa. O Senhor não divide a casa, o Senhor não divide a glória, Ele não divide o espaço. Ele nos permite ter alianças aqui na terra. Ele nos permite ter uma esposa, ter um marido. Ele nos permite ter uma empresa, ter um trabalho. Ele permite essas coisas, mas elas não são o foco. O foco é a aliança com Ele. O resto tudo é consequência. Áreas de influência que o Senhor nos dá. O Senhor não nos dá influência sobre pessoas, sobre situações. O Senhor não nos dá dinheiro para que nós possamos saciar a nossa alma, quem nós somos. Ele vai dizer: louco, essa noite vão pedir tua alma. Você é louco, Ele está falando. Jesus está dizendo: você é louco. Essa noite vão pedir tua alma. E isso tudo que você tem aí vai ficar para quem? Isso não vai ser carregado. O que nós vamos apresentar para o Senhor quando Ele chegar, não é o que nós ganhamos, é o que nós fizemos por Ele. E enquanto essa vida for mais importante do que a vida que vai vir ainda, a gente não vai conseguir investir essa vida na vida que vai vir.
Porque a gente está vivendo em função dessa. E a gente devia estar louco para investir a vida inteira no reino. Para jogar tudo no reino, para jogar tudo no Senhor. Para salvar o maior número de pessoas possíveis. Para alimentar o maior número de pessoas possíveis. Isso devia estar acima de todas as coisas. E isso por si só vai espantar um monte de aliança de perto de você. Porque vão falar, você é louco. Porque isso é escândalo para um judeu. Para o outro crente, para o evangélico, ele vai falar, você é louco. Deus quer que você seja próspero, irmão. Deus quer que você tenha casa própria, carro. Deus quer prosperidade. É escândalo você falar que tem que morrer. E para os gregos, para aqueles que são do mundo, que vivem da sabedoria, vão falar, ficou louco. Aceitou Jesus e ficou louco. Porque o evangelho, querido, ele é loucura para o mundo. Ele é loucura para os gregos, ele é escândalo para os gentios. Ou seja, você vai ser atirado e chamado de louco dos dois lados. Pela igreja e pelo mundo. Você vai falar, eu sou mesmo. Jesus não foi aceito nem pelo mundo e nem pelos judeus. E esse vai ser o futuro dos filhos dele. Só quem vai te entender é a noiva de Jesus. Porque ela foi quem recebeu a semente e te gerou, te deu forma, para que você possa crescer e manifestá-la. Quando você vai estudar Apocalipse, as bestas do Apocalipse, é mundo e igreja. É governo mundial e igreja do outro lado. E a igreja de Jesus sendo perseguida no meio das duas coisas. As duas bestas. A religião e o mundo. O escândalo e a loucura. E a igreja de Jesus no meio sendo perseguida. Isso somos nós. E eu tenho que te dizer que você esperava uma coisa diferente. Você está no lugar errado. Está na igreja errada. Está na casa errada. Porque se você acha que lá fora estão te pedindo dinheiro e te pedindo oferta, eu tenho que dizer que não vai pedir tudo. É tudo, mas não é tudo para gente, porque você vai ganhar um carro de novo, não. É tudo porque para onde o Senhor nos mandar, nos lugares onde o Senhor nos mandar, a gente precisa ir, a gente precisa entregar a vida, a gente precisa entregar os filhos. É a Clara que tem 15 anos e quando era criança falava, eu quero ser caixa de supermercado, depois queria ser médica, também motorista de ônibus. Você perguntou, o que você vai fazer? Ela fala, não sei. Eu não sei, porque eu não sei para onde o Senhor vai me mandar. Eu não sei sequer se eu vou estudar, ou se Deus vai me pegar com 18 anos e me mandar para fora, para uma favela, para uma nação, porque minha vida é dele. Os meus filhos estão sendo criados para ele. E se com os meus filhos são assim, se com os seus filhos são assim, quem dirá com o teu carro, com a tua casa, com o dinheiro que você está guardando? O pastor está pedindo dinheiro. Dinheiro é pouco, eu estou pedindo teu filho. Eu estou pedindo para mandar teu filho lá para a África, para cuidar daquelas crianças lá. Eu estou pedindo teu filho para mandar lá para a Índia, para cuidar daquelas viúvas daquele lugar. É tudo, é uma vida. Você acha que Edir Macedo pede muito? Você não conheceu. Só que eu não vou enganar você não. Deus não vai te dar uma casa boa e nova porque você deu alguma coisa. Ele já te deu uma casa nova. Essa casa aqui, ó, restaurada por Jesus. Ele já deu esse lugar. Mas nós vamos ser recompensados nessa vida? Vamos. A Bíblia fala isso. Nós vamos receber nessa terra. Mas se você acha que é só para essa terra, você é mais miserável do que todos os homens, a Bíblia fala. Se os seus olhos estão no que ele vai fazer aqui, você é o mais miserável, que não consegue ver o tamanho da eternidade. A eternidade está bem ali, querido, está na esquina ali. Fala com o Senhor, querido. Pede para que o Espírito Santo te revele, te mostre, se arrependa de alianças que precisam ser refeitas, de brechas no muro que precisam ser arrumadas, de lugares que você sabe que precisam ser fechados, de situações que você precisa se posicionar, de portas que você precisa fechar, para que o inimigo não tenha lugar para tocar. Levantai, ó portais eternos, para
para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pela tua visitação, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a estabelecer governo na nossa casa, na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a dominar sobre nós mesmos, Senhor. A estabelecer, Senhor, lugares de segurança, para que aquilo que deu tanto trabalho e que tanto custou para ser construído, Senhor, não seja roubado numa noite, Senhor. Não seja invadido numa noite por um ladrão, Pai. Que nós possamos, Senhor, construir, edificar, mas proteger aquilo que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos santificar as alianças, Senhor, que nós temos, Senhor. Que nós possamos tocar no leproso, Senhor. Que nós possamos não nos contaminar com a sujeira dos outros, mas santificar aqueles que nos rodeiam, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos conduza, Pai, em direção ao Teu propósito. Nos conduza para sermos luz, Senhor. Nos conduza, Senhor, para entregarmos a vida pelo Senhor, em todos os aspectos dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente não ame mais essa vida, Senhor, do que aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós não amemos mais aquilo que o Senhor tem nos dado, do que é o próprio Deus. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, Senhor. Que o Senhor nos leve em segurança, em paz. Que cada um de nós possa ter uma semana debaixo da tua bênção e da tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Amém, queridos. Deus abençoe, vai na paz.